Bom dia, irmãos, bom dia. Eu desejo nessa manhã que a paz do Senhor encha os nossos corações, encha a nossa casa, a nossa família e nos acompanhe por todo esse dia. Eu venho dar continuidade ao estudo do livro de Marcos e hoje eu vou falar sobre alguns pontos do capítulo 9. Amém? A partir do versículo 2 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Jesus, ele subiu ao monte e levou com ele 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele foi transfigurado diante deles. O Senhor escolheu 3 de seus discípulos para revelar a eles a sua natureza gloriosa. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando a gente volta lá no capítulo 5 de Marcos, foram esses mesmos 3 discípulos que Jesus permitiu que o acompanhasse quando ele recebeu a notícia da morte da filha de Jairo, e que ele ia até a casa de Jairo para fazer um milagre. Então, o que a gente percebe com isso? Jesus, ele tinha mais discípulos, porém, ele revelou a sua natureza gloriosa somente para aqueles 3. Eu acredito que seja por afinidade, por intimidade e por confiança. O Senhor Jesus, ele tem muito a nos revelar sobre a sua glória, sobre a sua natureza gloriosa. Mas isso só vai acontecer para aqueles que tiverem intimidade com o Senhor. E principalmente com aqueles que ele puder confiar. Aqueles que caminham com ele. Porque como igreja nós somos muitos. Assim como eram vários discípulos. Mas o Senhor, em todas as vezes que ele tinha algo especial para fazer ou para revelar, ele escolhia alguns para estar com ele. Então, a mensagem que eu quero deixar para a igreja nessa manhã, para nós, é que nós sejamos aquele a quem o Senhor escolheu. Que nós sejamos aquele a quem o Senhor revela a natureza gloriosa. Há uma promessa do Senhor, que diz que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Mas aqueles que estiverem preparados é que vão conseguir entender e ter essa revelação gloriosa, do Espírito do Senhor sobre a terra. Que a gente possa, irmãos, como igreja, sermos esses a quem o Senhor revela a natureza gloriosa dele. Sermos aqueles escolhidos para que o Senhor venha e revele a nós aquilo que ele tem para esse tempo. Amém? Outro ponto que eu queria passar sobre o livro de Marcos é a partir do versículo 42, que fala sobre aquele que fizer tropeçar um dos pequenos, dos pequeninos crentes, melhor que fora que pendurasse no pescoço uma pedra grande e fosse lançado ao mar. É muito séria essa palavra, irmãos? Como professora do Ministério Infantil, por muito tempo eu levei essa palavra ao pé da letra, e quando falo aos pequeninos, eu sempre levei em relação às crianças, mas isso como igreja diz sobre os novos cristãos, sobre os novos, convertidos, sobre os novos na fé, para que a gente tenha cuidado de que atitudes e palavras nossas não façam com que essas pessoas tropecem na caminhada. A gente, subindo um pouquinho nos versículos anteriores, os discípulos, eles falam para Jesus, Jesus, nós encontramos alguém que expulsava demônios em seu nome, mas ele não nos seguia, então nós proibimos de fazer. E Jesus diz para eles, não, isso está errado, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e falar mal de mim. Aqueles que falam em meu nome são meus seguidores. Então, Jesus, ele ensinou para nós ali uma lição, para que a gente entenda como igreja que nós temos que ter esse cuidado de não levar as pessoas a tropeçar na caminhada, de não levar as pessoas a desistirem dos caminhos do Senhor pelas nossas atitudes. E tem um terceiro ponto que fala sobre o sal da terra, que está a partir do versículo 49, que eu vejo que está totalmente ligado a esse ponto anterior, que é de não levar as pessoas a desistirem na caminhada, que diz assim: porque cada um será salgado como com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido,
como lhe restaurar o sabor. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nós somos o sal, né? Nós somos o sal da terra. E aqui diz que se o sal perder o sabor, ele não servirá para mais nada. Se nós perdemos a nossa essência, a essência da nossa vida cristã, que é refletir Cristo em nós não serviremos mais para nada, né, irmãos? As nossas atitudes, as nossas palavras, elas têm que refletir Cristo. E eu acho que muitas vezes mais atitudes até do que palavra. Porque não adianta nós pregarmos a palavra do Senhor se nós não vivermos ela. Nós teríamos perdido, assim, o sabor, né? Nós seríamos como o sal, que não serviria para nada. E o versículo 50, que é o final, que diz: bom é o sal, mas se vier se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Esse tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros é para nós também um alerta de que o sal em excesso salga e estraga o alimento. Nós temos que ter sempre um equilíbrio, né, irmãos? Uma moderação, para não levar os pequeninos a tropeçar, para que a gente possa viver em paz uns com os outros. Nós temos que ter tudo na medida certa. O Senhor, Ele nos ensina que às vezes nem sempre vão andar conosco aqueles que são do Senhor, mas que a gente tem que ter essa medida de entender as limitações, de entender as dificuldades, de entender a cada um, né? Que a gente seja o sal, mas que a gente venha salgar somente na medida certa, nem de mais e nem de menos. Que a gente seja o povo do Senhor que vem com atitudes e com palavras levar outros ao crescimento e não levar outros, né, a desistir da caminhada na fé. Para que não venha sobre nós esse versículo que diz que melhor fosse que nós amarrássemos uma pedra no pescoço e nos atirássemos no fundo do mar. Que a gente possa, né, ter essa reflexão nessa manhã sobre tudo isso que o Senhor tem nos ensinado por meio da palavra dele. Que a gente seja um povo verdadeiramente que segue o Senhor, que reflete o Senhor em todas as coisas. Amém? Eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da igreja e pela vida dos irmãos. Amém.